Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. E depois disse-lhes: essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos e nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos, irmãos e irmãs, nesta noite, o terceiro domingo do tempo pascal. Terceiro domingo em que a igreja nos apresenta e nos convida, exorta, chama para fazer a experiência com Cristo ressuscitado que se dá no pão. Onde podemos encontrar Cristo vivo e ressuscitado? Na Eucaristia. Não há um outro lugar melhor, não há uma outra experiência mais privilegiada, mais esplendorosa, para que a igreja reconheça, veja e toque o seu Senhor vivo, ressuscitado, senão na Eucaristia. Toda a nossa vida, irmãos e irmãs, toda a nossa igreja, toda a nossa fé, toda a nossa experiência religiosa gira em torno do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. De São Paulo: se o Senhor não ressuscitou, a nossa fé é em vão, de nada serve isso aqui. Se o Senhor não está ressuscitado, o que estamos fazendo com a nossa vida? Nada. Cremos em quê? Em nada, no vazio? Nada. Há uma diferença muito grande na fé dos cristãos. Enquanto há muitos por aí afora que acreditam que Deus é um princípio criador das coisas e ponto. Enquanto outros pensam que Deus é uma energia cósmica, é uma energia espiritual, uma força espiritual. Enquanto outros pensam que Deus é uma filosofia e vivem assim. Outros se relacionam com Deus na base do medo, porque olham para Deus e pensam: meu Deus é muito distante, é um ser muito distante, e é um ser ruim, que não gosta da humanidade, que se incomoda com a humanidade, que se enche da humanidade.
E vira e mexe, ele fica cheio de nós e manda uns castigos para punir essas crianças maldosas. Enquanto tantos pensam assim, nós não. Nós não somos testemunhas, diz Jesus e São João também, que nós não somos testemunhas dessas coisas, não desse Deus. Somos testemunhas de um Deus vivo, ressuscitado. Somos testemunhas de um Deus que tem conosco uma experiência de amor. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. E esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, eu posso ver, tocar, contemplar, sentir, e na loucura do mundo posso consumir, posso comer, posso me alimentar dele, como me alimento do arroz, do feijão, também me alimento de Deus mesmo. E eu faço essa experiência no pão. Deus, na sua imensa misericórdia, no seu grande amor por nós, como se inventou na encarnação, se reinventa na Eucaristia, e se faz pão, se faz sangue, se faz vinho, pão e vinho, se faz alimento para nós, e se dá, e continua se dando para a nossa vida e para a nossa salvação. Hoje, irmãos e irmãs, encontrar o Senhor na Eucaristia é um grande mistério de fé e uma alegria. A Eucaristia nos renova, a Eucaristia nos refaz, a Eucaristia nos restaura, porque é o próprio Deus que age em nós e realiza esses movimentos de renovação, restauração, cura e libertação na Eucaristia. Quem é o cristão católico sem Jesus Eucarístico? Nada. Sem Eucaristia, irmãos e irmãs, a igreja se perde. Sem Eucaristia, a igreja vai viver sempre com medo, angustiada. Os apóstolos estão com uma dificuldade enorme de compreender quem é Jesus. Jesus aparece na frente deles, eles não conseguem entender que é Jesus. Jesus entra na sala onde eles estão e diz: a paz esteja convosco. Eles têm medo, estão com medo. Escutar a voz do Senhor ainda não é suficiente para entender que Ele está vivo. Ouviram a voz e não ouviram uma voz estranha, ouviram a voz de Jesus, e devia ser uma voz familiar, conhecida deles: a paz esteja convosco. Insuficiente. Opa, quem é esse que fala conosco? Tiveram muito medo, ficaram assustados. Estamos vendo um fantasma. Tamanha dor, tamanho sofrimento da não compreensão de quem é aquele que está no meio deles. E Jesus percebe toda aquela situação e diz: não, espera um pouco, não tenha dúvida no coração, veja as minhas mãos, olhe para as minhas mãos, olha aqui, olha as chagas nas minhas mãos, olha as chagas nos meus pés, olha a chaga no meu coração, na lança que furou e vazou sangue e água. Entenderam? Ainda não. Viram os sinais da ressurreição, viram os sinais do ressuscitado, mas foram incapazes de entender, porque ainda faltava fazer a experiência mais profunda. E Jesus vai conduzindo esses homens, como também nos conduz, dá a sua palavra, mostra os sinais, dá a palavra, se revela nos sinais, mas ainda precisa uma outra experiência, muito mais profunda, para fazer a experiência do Cristo Pascal, a Páscoa da ressurreição, da vida, de um Deus vivo e verdadeiro, o pão. Tem pão para me dar? Tem alguma coisa para comer? E faz então a experiência da partilha, e no partilhar, entende que Jesus é aquele mesmo que se deu. No pão, irmãos e irmãs, nós encontramos o nosso Senhor. Na Eucaristia que celebramos todos os domingos, celebramos Jesus vivo e ressuscitado. Este altar que está aqui, os altares de todas as igrejas que nós conhecemos, é o lugar da glória de Deus.
da manifestação do poder de Deus. É o lugar da ressurreição. O Senhor se faz vivo no meio de nós, no altar. No altar o pão, no altar o vinho, no altar o corpo, no altar o sangue, no altar a Eucaristia. Nos altares, nossos olhares, nossos corações devem sempre estar voltados para os altares. No altar encontramos Cristo vivo e ressuscitado. Na comunhão experimentamos a força de um Deus que é amor e misericórdia. Deus não nos abandonou, não estamos sozinhos, caminha conosco. O seu amor nos atrai, o seu amor nos chama, o seu amor nos transforma, nos renova. O seu amor, no seu amor, Deus continua alimentando o seu povo enquanto caminhamos para o céu, para o paraíso e para a glória eterna. Na Eucaristia, busquemos, irmãos e irmãs, nos esforcemos sempre para estarmos perto da Eucaristia, lugar do amor, experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Vimos no Evangelho como ficar longe do Cristo pão enche o nosso coração de medo e angústia, e como essa experiência faz também com que a gente encontre a paz, o Shalom. Jesus pode dar a paz, e Ele dá a paz porque Ele é a paz. Ele não dá uma paz que não é Ele. Ele é o amor, Ele é o alimento que se dá e se renova, se dá para renovar a nossa fé, para nos transformar também. Aí, se a igreja perder a Eucaristia, ela se perdeu. Quando eu perco a Eucaristia, eu também me perco. Quando eu me afasto da Eucaristia, o medo, a dor, a angústia vão se apoderando do meu coração, dos nossos corações. E nessa noite, tomemos plena consciência da Eucaristia, do sentido, do valor, da experiência do Cristo vivo e ressuscitado que se dá na Eucaristia e renova. A Eucaristia alimenta, a Eucaristia transforma todo o nosso coração. A Eucaristia nos ajuda a fazer a experiência de Deus vivo presente no meio de nós e que nos dá a sua paz, Ele mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.